Em meio à atmosfera carregada de nostalgia, esperança e empolgação que toma conta da torcida são paulina, uma notícia corre como rastilho de pólvora entre os corredores do Morumbi e as redes sociais fervilhantes de comentários. David, Neres pode estar de volta ao São Paulo Futebol Clube? A possibilidade do retorno do menino de Cotia ao clube que o formou reacendeu no coração do torcedor tricolor o sonho de reviver tempos gloriosos. Embalado agora por um projeto ambicioso liderado por Hernan Crespo no comando técnico, Neres, revelado no CFA Laudo Natel e considerado uma das maiores joias do tricolor nos últimos anos, ganhou o mundo ao ser negociado com o Ajax em 2017. Desde então, seu talento encantou a Europa. E mesmo com altos e baixos, sua habilidade e identidade ofensiva continuam chamando a atenção. Atualmente, depois de uma passagem discreta pelo futebol ucraniano e de certo incômodo no Benfica, onde não teve o protagonismo esperado, seu nome começa a pipocar novamente entre os bastidores do futebol brasileiro. E com força no São Paulo, a informação começou a circular de forma tímida, como um simples boato, mas ganhou corpo nas últimas horas após um dirigente são paulino ter sido visto em uma reunião informal com representantes do staff do jogador. Fontes próximas à diretoria, sob anonimato, confirmaram que existe sim o interesse em repatriar Neres e que conversas preliminares já foram realizadas para entender a viabilidade financeira da operação. O projeto de Crespo para o São Paulo, em 2025, passa por uma reconstrução tática, mas sem abrir mão da essência ofensiva que caracteriza o clube. E nada melhor do que trazer de volta um cria de Cotia. Rápido, driblador, com faro de gol e que conhece a camisa como poucos. Crespo teria dado sinal verde para a negociação, encantado com a possibilidade de contar com o atacante em seu esquema com pontas agressivos e mobilidade constante no terço final. A torcida, por sua vez, não demorou a reagir. Nas redes sociais, a hashtag #NeresNoTricolor voltou a aparecer com força, acompanhada de vídeos antigos do jogador com a camisa do São Paulo, gols memoráveis na base e aquele ar nostálgico de quem viu um dos nossos partir cedo demais. Muitos torcedores lembram que, mesmo em pouco tempo entre os profissionais, Neres mostrou personalidade, técnica refinada e um amor genuíno pelo clube. O São Paulo, que nos últimos anos tem buscado reforçar o elenco com nomes que carregam identificação com a instituição, vê no retorno de Neres não apenas um ganho técnico, mas também simbólico. Seria uma demonstração de força no mercado, um recado claro de que o tricolor quer sim voltar ao protagonismo nacional e internacional. E mais do que isso, quer fazê-lo com os seus, com aqueles que carregam no sangue o DNA são paulino. Dificuldades, claro, existem. O Benfica não deve facilitar a liberação do jogador e a parte financeira exige criatividade e ousadia da diretoria. Uma alternativa estudada é o empréstimo com opção de compra, amarrado a metas esportivas e desempenho individual. O próprio atleta, segundo pessoas próximas, estaria inclinado a voltar ao Brasil caso o projeto envolva protagonismo, estabilidade e perspectiva de Copa do Mundo. E para ele, nada seria mais natural do que fazer isso vestindo novamente a camisa que o revelou. O presidente Júlio Casares, que ainda não comentou oficialmente sobre o assunto, é conhecido por trabalhar nos bastidores com discrição, mas também com intensidade. Foi assim nas chegadas de Caleri, Rafinha, Lucas Moura e agora, com Hernan Crespo liderando o projeto de 2025, o clube parece ter encontrado um ponto de equilíbrio entre ousadia, identidade e planejamento. Davi Neres, com seus 28 anos, estaria no auge físico e técnico para retomar o brilho que outrora encantou os gramados da Holanda. Seu retorno também representaria um estímulo à base do São Paulo, mostrando aos garotos que é possível voar alto e ainda assim voltar para casa, no tempo certo. O Morumbi, que já vibrou com sua canhota afiada, pode estar prestes a reviver essa história, agora mais madura, mais forte e com sede de conquistas. Enquanto isso, a torcida segue em êxtase, misturando expectativa e ansiedade, na esperança de ver em breve o anúncio oficial. David Neres está de volta ao São Paulo Futebol Clube. E se isso acontecer, o Morumbi vai tremer de emoção, porque quando um filho da casa retorna, o coração do torcedor bate mais forte.
Que venha, Neres! A camisa 7 está te esperando. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo! O São Paulo vive mais uma vez aquele dilema que já virou rotina. Cadê o centroavante? Todo começo de temporada ou metade de campeonato aparece a mesma questão e a diretoria sempre parece despreparada. O torcedor clama por um goleador, aquele homem que resolve partidas grandes, que guarda as chances com naturalidade. Só que quando a janela de transferências vai chegando ao fim, a sensação é a de sempre. A gente vai ficar sem? É revoltante porque estamos falando de um clube gigante, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, dono de uma história imensa. E mesmo assim, parece que falta ambição. O torcedor olha para o elenco e vê qualidade, mas também enxerga a lacuna mais óbvia de todas. E essa falta não é de hoje. A verdade é que o São Paulo convive com esse vazio há anos, sem nunca apresentar uma solução definitiva. A janela de contratações não tem dó de ninguém. Ela abre, fecha e quem não se organizou antes perde o bonde. É como se o São Paulo estivesse sempre atrasado, sempre em cima da hora, sempre improvisando. E no futebol, improviso custa caro. O adversário não espera, a competição não para e o torcedor que acompanha tudo de perto se enche de impaciência. E aí vem o medo que a arquibancada já conhece. Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, jogos decisivos chegando e a ausência de um centroavante grita em campo. Quantas partidas já escaparam porque faltou aquele chute certeiro, aquele instinto de artilheiro dentro da área? Quantos pontos já foram deixados pelo caminho por não ter um homem de referência? O time até se esforça. Os atacantes correm, os meias tentam, mas falta a peça-chave. É como ter uma orquestra sem maestro, como ter a melodia sem o refrão. O São Paulo até joga, até produz, mas não finaliza como deveria. E o torcedor que entende de bola sabe que esse é o limite entre sonhar e ficar pelo meio do caminho. A paciência do torcedor já não é a mesma. Todo ano, a mesma promessa. Estamos analisando, estamos negociando. E o final é sempre parecido. Vem jogador sem impacto, sem ritmo, sem condições de ser titular logo de cara. Enquanto isso, a temporada avança e quando ele finalmente estreia, já é tarde demais. O prazo está aí, batendo a porta. A diretoria precisa decidir se vai entregar esperança para o torcedor ou se vai deixar mais um ano escapar, porque o Morumbi está cheio, a torcida canta, mas também cobra. E se a resposta não vier, a pressão vai aumentar. O torcedor cansou de ser tratado como iludido. Há quem defenda que não é preciso um centroavante fixo, que o futebol atual permite mobilidade, rodízio, ataque leve. Mas essa teoria não cola no São Paulo. O time precisa de um jogador que brigue dentro da área, que puxe a marcação, que faça gol até em lance feio. É disso que vivemos carentes e sem isso o volume de jogo vira estatística inútil. O clube sabia que Calleri não teria condições de aguentar sozinho a temporada inteira, sabia que Luciano não é 9 raiz. Mesmo assim, deixou para a última hora. Parece até que existe um medo de arriscar, como se o São Paulo não pudesse ousar. Mas um clube desse tamanho não pode viver com medo. Precisa agir com coragem e a sensação é de que a diretoria nunca aprende. O filme se repete. Promessas, reuniões, sondagens. Enquanto isso, o tempo passa, o torcedor acompanha cada notícia, cria expectativa, mas na maioria das vezes se decepciona. É uma frustração acumulada que pesa na arquibancada. E o mais triste é que o time tem potencial. A defesa é sólida, o meio-campo é competitivo, as pontas oferecem velocidade, o quebra-cabeça está quase pronto. Só falta aquela peça central e quando essa peça não chega, o torcedor se sente enganado. Porque está na cara que o São Paulo poderia ser muito mais forte. A verdade é que o torcedor não pede milagre. Ninguém quer um craque europeu, nem sonha com reforço milionário. O que se pede é competência. Há jogadores acessíveis na América do Sul, no próprio Brasil, que poderiam dar conta do recado, mas para isso é preciso planejamento, visão, antecipação, e justamente isso é o que falta. O São Paulo vive do improviso, do remendo.
Quando o prazo aperta, a diretoria corre atrás, mas já não tem opções. Aí vem com desculpa de mercado fechado, de circunstâncias, e o torcedor engole mais uma temporada de frustração. Só que a paciência acabou. O torcedor quer um São Paulo competitivo agora, não amanhã. Quer ver o time brigando em igualdade com os rivais? Quer sentir que o clube está olhando para frente e não apenas apagando incêndio? Porque a arquibancada não aguenta mais promessas vazias. Quando a gente olha para os rivais, a comparação dói. Eles se reforçam, trazem peças importantes, mostram ambição. Enquanto isso, o São Paulo patina. Fica na conversa, no quase, no talvez. Isso diminui o clube diante dos outros e não podemos aceitar esse rebaixamento de ambição. O centroavante não é só uma posição qualquer, ele é o termômetro do time. É quem resolve jogos complicados, quem transforma empate em vitória, é quem dá confiança para os companheiros e medo nos adversários. Sem ele, a engrenagem não gira como deveria. Quantas vezes na história o São Paulo foi campeão com atacantes decisivos? É tradição, é parte da nossa identidade. E justamente por isso é tão doloroso viver essa carência, é como se estivéssemos negando a própria essência do clube. E se a diretoria acha que a torcida não entende, está enganada. A arquibancada enxerga o jogo como ninguém, sabe onde o time falha, sabe onde precisa melhorar, por isso a cobrança é tão forte. Porque a lacuna é evidente, está exposta a cada partida. É impossível aceitar que um clube gigante como o São Paulo não consiga encontrar um camisa 9. Não existe justificativa. É falta de decisão, de ousadia, de estratégia. É escolher a passividade no lugar da grandeza. E isso não combina com nossa história. O prazo está acabando e a sensação é de que tudo vai se repetir. Ansiedade, expectativa, rumores. A cada notícia de possível reforço, o torcedor sonha. Mas na hora da verdade o silêncio prevalece. E essa frustração já virou cicatriz em quem ama o clube. Mas ainda dá tempo. Ainda há chance de virar o jogo. A diretoria tem em mãos a oportunidade de mostrar atitude, de reconquistar confiança, de trazer um nome que empolgue. Não precisa ser estrela internacional. Basta ser alguém que entre em campo e faça gol. O São Paulo não pode continuar vivendo de desculpas. O torcedor quer resultado, quer ação, quer atitude. Porque não somos qualquer time, somos o São Paulo. E isso exige postura à altura. Não podemos nos apequenar diante de uma necessidade tão clara. O elenco precisa sentir que está completo. Os jogadores também sentem a ausência desse reforço. Um centroavante traz moral, confiança, faz o time acreditar mais. É a peça que eleva o nível coletivo, que transforma um bom elenco em equipe vencedora. E a torcida só quer isso, acreditar. Acreditar que o São Paulo pode voltar a ser protagonista, que pode disputar títulos de verdade. Acreditar que não. Vamos mais viver de lembranças antigas, mas de conquistas atuais? Acreditar que o Morumbi vai voltar a ser palco de grandes noites é simples. Sem gol, não tem vitória. Sem vitória, não tem título. Todo o resto se perde se não houver quem finalize. E isso o torcedor entende melhor do que ninguém. Por isso a cobrança é tão insistente, tão pesada. Porque não existe futuro sem gol. O Morumbi canta, vibra, apoia, mas também sabe cobrar. O São Paulo não pode brincar com essa paixão. Precisa corresponder dentro de campo. Precisa mostrar grandeza também na hora de contratar, porque grandeza não se mede só por história, mas por atitude no presente. E atitude é o que a diretoria precisa mostrar agora. O relógio não para, o calendário não espera. Cada dia sem reforço é uma oportunidade perdida. E o torcedor está atento, de olho em cada movimento. Não dá mais para enrolar. Se esse 9 não chegar, a temporada corre risco de ser desperdiçada. Todo esforço até aqui pode virar pó, porque sem centroavante o time vai até certo ponto, mas não passa dele. O torcedor sabe, o elenco sente, os rivais percebem, mas se chegar, tudo muda. A confiança cresce, a esperança renasce, o time ganha força. O São Paulo tem qualidade para brigar, só precisa de alguém para transformar jogadas em gols. E é disso que vivemos carentes há tanto tempo. Não dá mais para aceitar viver na base do improviso. Não dá mais para esperar que a bola caia do céu. É hora de atitude, é hora de reforço, é hora de mostrar que o São Paulo ainda sabe.
ser gigante também fora de campo. E o torcedor está pronto para abraçar esse momento. Basta o clube corresponder, basta mostrar coragem, porque o Morumbi já mostrou, a torcida já mostrou. Agora falta a diretoria mostrar também. Se o São Paulo quer títulos, precisa agir. Não amanhã, não depois. Agora! Porque sem centroavante não tem milagre que resolva. E o torcedor já não aguenta mais viver de ilusão. Antes de seguir, para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia.